Êxodo 30, 23. Toma tu também para ti as principais especiarias de mir puro, 500 shequels, e de canela doce tem tanto, até 250 shequels, e de cálamo doce, 250 siclos, e de cássia, 500 siclos. Tudo bem. E segundo o peso exato do ciclo do santuário, e de azeite de oliva puro e de alta qualidade, um incompleto, que farás disso um óleo de santa e sagrada unção, um perfume composto com grande arte cuidadosamente pelo perfumista experiente e habilidoso. E será um óleo sagrado de unção. Amém. Agora, esta escritura sagrada, o que está contido no óleo, está falando especificamente sobre a unção divina que é colocada sobre as pessoas que estão servindo fielmente ao Senhor, com dedicação e propósito. Amém. Então, a unção que está sobre nós é, de fato, essa unção poderosa e especial para servir ao Senhor. Agora, em João, no capítulo 14, por favor, veja com toda a atenção o versículo 17. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode verdadeiramente receber, porque não o vê nem o conhece de forma alguma, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará sempre em vós. Então, você vê aqui que Jesus estava compartilhando a grande diferença que existe entre a presença de Deus e a unção. ILT break time igual 0.5 SVGT. A presença de Deus é o que é. Deus está presente. A unção é o poder para fazer as coisas. Essa é a diferença. Então, quando você é ungido, você tem um poder especial para fazer certas coisas. Você está me acompanhando? E quando a presença de Deus está verdadeiramente ali, você tem Deus presente constantemente na sua vida. Então você pode ter a presença de Deus, mas pode não ser ungido. A presença de Deus é. A presença é presente, 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 ausente. Ele habita com você, mas então ele diz, mas ele estará em vocês. Quando chegou o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. E então ele disse, com grande convicção, vocês receberão poder depois que o Espírito Santo descer sobre vocês, de forma plena. Certo? Então o poder vem depois que a pessoa está lá. Tudo bem, mas o Espírito Santo já estava com os discípulos. Ele diz, pois ele habita com vocês e estará em vocês. Então, depois que o Espírito Santo vem sobre você, aí você começa a ter o poder e a capacidade e a força para trabalhar efetivamente para Deus de forma plena. A partir de hoje, você pode realmente esperar ser plenamente capacitado para trabalhar eficazmente para Deus. Existe uma diferença real entre a presença divina do Senhor, ILT, break time igual 0.5 SVGT, e ser ungido.
Você ainda está aí? Sim. Êxodo 33, versículo 14. E ele disse: Minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então, a presença de Deus é algo que buscamos. A presença dele traz descanso. E ele lhe disse: Se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Tudo bem. Então, a presença de Deus é algo muito, muito bonito e importante. Agora, a presença de Deus também é a glória de Deus. Em Êxodo 33, 18, ele disse: Mostra-me a tua glória. E ele disse: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, proclamarei o nome do Senhor. E terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e serei gracioso para com quem eu quiser ser gracioso. E ele disse: Você não pode ver o meu rosto, pois homem nenhum pode me ver e viver. Quando ele disse: Mostra-me a tua glória, ele respondeu: Não vou te mostrar rosto. A glória que Moisés pedia por sua beleza era a sua pessoa. Você vê sua glória, disse: Mostre-me sua glória. E ele disse: Bem, se eu lhe mostrar, você não poderá ver. Você não pode viver depois disso. Portanto, a beleza de Deus está em sua presença, não na unção. Você ainda está por aí. Há coisas diferentes. E estou dizendo isso para que você entenda. As especiarias no óleo. Levítico, capítulo 9, versículo 4. Também um novilho e um carneiro para ofertas pacíficas, para sacrificar diante do Senhor, e uma oferta de cereais misturada com óleo. Aliás, você não pode servir bem a Deus sem ofertas. Você não pode servir bem a Deus sem ofertas e sem dinheiro. Aqueles de vocês que querem servir a Deus só com paciência, bondade, gentileza, mas sem oferta. Santidade, mas sem oferta. Ele não pode servir bem a Deus sem ofertas. E ele diz: olhe para isso. Versículo 4. Lindo. Ele diz: hoje o Senhor aparecerá a vocês, o Senhor. Amém. Versículo 5. Então trouxeram o que Moisés havia ordenado diante da tenda da congregação, e toda a congregação se aproximou e se pôs diante do Senhor. Agora, versículo 6. E Moisés disse: Isto é o que o Senhor ordenou que vocês fizessem. E a glória do Senhor aparecerá a vocês. No versículo 4, o Senhor aparecerá a vocês. Veja, o Senhor vai aparecer. No versículo 6, a glória do Senhor aparecerá a vocês. A beleza do Senhor. Então, a beleza do Senhor e a glória do Senhor é realmente o que você tem quando tem a presença dele na sua vida. Mas isso é diferente. Então, em Êxodo 33, versículo 18,
Ele disse: mostra-me a tua glória. E o que ele disse? Ele vai mostrar para ele. Ele diz, e ele disse: farei passar toda a minha bondade diante de ti. Veja, a bondade de Deus, a beleza de Deus, a sua bondade. Proclamarei o nome do Senhor. Então, o nome do Senhor faz parte da sua beleza, da sua bondade, do seu nome. E serei gracioso com quem eu quiser ser gracioso, e mostrarei misericórdia a quem eu quiser mostrar misericórdia, as suas misericórdias. Então, a beleza do Senhor se encontra na sua misericórdia, na sua bondade, no seu nome. Tudo isso faz parte das maravilhas da glória que Moisés pediu para ver. Você vê a glória de Deus em sua vida. Amém. Então, irmãos e irmãs, é muito importante que vocês entendam que Deus esteve conosco o tempo todo. Se Deus está conosco, Ele nunca nos abandonará. Céu nada pode me separar do amor de Deus. Ele está conosco. Mas chega um momento em que Ele especificamente lhe dá poder ou lhe dá poder. Agora, muitas pessoas estão orando por sua unção, mas a unção, na verdade, é bem específica. Unção é algo bem específico. Quanto à presença de Deus conosco, quanto mais desfrutamos da presença de Deus, mais desfrutamos de muitas coisas boas. Mas a unção é para alguma coisa, para fazer alguma coisa. Então, se você realmente quer a unção, não é uma unção para simplesmente ficar sentado e dizer: uau, hoje estou ungido de forma especial. Sim, é para alguma coisa. E você sempre percebe que a unção é bem específica e Deus é bem específico. É como se Deus estivesse administrando um serviço de saúde com diferentes tipos de especialistas, liberando diferentes tipos de habilidades. Certo. Então, neste culto, estamos olhando para as especiarias. Agora, uma das primeiras unções que veio para a igreja, Atos 1:8, ele disse: vocês receberão poder, veja, depois que o Espírito Santo vier sobre vocês. Certo, esse é o empoderamento. Agora, você não precisa disso para ir para o céu. Você não precisa ir para o céu. Você ir para o céu sem isso. A salvação é pelo sangue de Jesus. Lavado pelo sangue de Jesus, ir para o céu. Quando você chegar ao céu, o ingresso que foi comprado, você vê a palavra remido. Remir é uma palavra antiga para comprar. Se fosse na nossa linguagem de hoje, você encontrasse alguém em um shopping lotado e perguntasse para onde você vai, a pessoa diria: estou indo remir. É como se fosse: estou indo fazer compras. Você diria: estou indo remir. Estou indo remir. Vou remir alguma coisa no Acraamo. Estou indo remir. É uma palavra antiga para comprar. Você entende? Remir alguma coisa. Fui remir um pouco de KL. Sim. O que essas palavras significam quando se trata do sangue de Jesus? Há tantas coisas feitas por nós pelo sangue de Jesus. Lavado pelo sangue, perdoado pelo sangue, reconciliação pelo sangue e remido pelo sangue. Remir é você tivesse sido comprado.
O ingresso é o sangue. Quando você vai ao estádio e perguntam cadê seu ingresso, você mostra. Você não precisa receber poder para ir para o céu. Você precisa do sangue de Jesus para ser lavado dos seus pecados. Agora você pode ir mais alto porque existem distâncias em relação ao trono. É muito longe. Quando você está longe do trono, essa seção é chamada de trevas exteriores. É exterior. É por isso que você encontra parábolas e histórias de pessoas que eram servos de Deus e foram lançadas nas trevas exteriores. Quando Rejoindrer teve sua visão, a primeira pessoa avançava ao trono. O trono como o sol brilhante. Mas uma das primeiras pessoas que ele encontrou foi um cristão que não fez nada depois de ser salvo. E o cara disse para ele, olha, um dos maiores erros é ser salvo e não fazer nada. Maior erro cometer. E onde ele estava era tão glorioso. Então Reoa perguntou para ele, e o cara disse, eu estou nas trevas exteriores. E ele disse, mas este lugar é dito, olha para onde você está indo. É tão glorioso. Este lugar é escuro comparado a onde você está indo agora, em direção ao trono. Sim, vós. E quando ele chegou ao trono, demorou tempo você desse trabalho de ler livro A Busca Final. Quando ele chegou lá, encontrou pessoas no trono, incluindo reis e missionários, e mulheres e empresários. Eles estavam nos tronos. Sim. Incrível. Então, você não precisa disso para ir para o céu, mas para fazer a obra de Deus. Tipo, se você vai fazer parte do exército do Senhor, então você precisa de algum tipo de poder. Agora olhe para as Forças Armadas de Gana. Acho que temos cerca de 15.000 ou menos soldados em Gana. Um exército muito pequeno. E quero dizer que somos 25 milhões de pessoas. 26 milhões. Temos apenas entre 10 e 15 mil, dos quais uma grande porcentagem foi destinada à manutenção da paz. Não é de se admirar que a guerra seja uma questão interna na nação. ILT break time igual 0,5 SVGT, uma guerra completamente internalizada. Sim. Agora, quando você tem uma igreja com poucas pessoas se juntando ao exército, você tem uma igreja indefesa. Então Deus quer que mais pessoas estejam nas forças armadas do céu. Você está interessado em tal recrutamento? Sim, as forças armadas do céu. E quando você fizer parte das forças armadas, ele terá que lhe dar uma arma ou armas você lutará. Depende do alcatrão. Se for azul marinho, você tem que ter um formato. Coisas. RPGS, RPGS, granada lançada por foguete. Armas mais longas, maiores, tanques. Depende do que você vai fazer. Então, para ir de Jerusalém à Judéia, Samaria e até os confins da terra, o poder é dado a toda a igreja. E quando você recebe Xandalababai, você recebe poder para ser testemunha até os confins da terra. Amém.
poder para ir até os confins da terra. Nunca reclame de pobreza quando você está preso na lama, não indo de Jerusalém para a Judéia, para Samaria, até os confins da terra, porque você já recebeu o equipamento e o poder e não está indo a lugar nenhum. É como se você tivesse pego o equipamento e estivesse guardando tudo para não fazer nada debaixo da sua cama. Você está comigo? Então, espero que você ainda esteja por aqui. Estou pregando. Comecei a falar sobre a presença de Deus, que é diferente da unção. Ele diz que está com você, mas estará em você. Sim, e ele entra em você quando vem sobre você. E a presença de Deus é diferente do poder para fazer as coisas. A presença de Deus é Ele mesmo e como Ele é. Tipo, se você está com seu cônjuge ou seja lá quem for, e ele ou ela tem uma barriguinha. A beleza da barriga é o que você experimenta. Você entende? Sim, é parte da pessoa. Vem junto com a pessoa. Você ainda está aí. Aí ele te dá poder. Poder para várias coisas. Agora, as principais especiarias ou os principais empoderamentos que encontramos que vêm sobre aqueles que querem servir a Deus são 5. ILT, break time igual 0.5 SVGT, mas existem mais. Recentemente, identifiquei cerca de 11 deles na minha vida. Sim, identifiquei 7. Depois percebi que eram 10. Aí, recentemente, descobri que agora são 11. Então eu oro por esses 11. Não, por que eu digo 11? Porque Jesus disse, sabe, ele te deu 5 talentos, 10 talentos. Você sabe que ele não vai te pedir algo que ele deu. Ele não vai te cobrar sobre isso. Eu sinto pena dos cantores que não cantam. Eu sempre digo para eles, aqueles que têm dons musicais e não usam. Eles acham que são, sei lá, maiores do que a música. Eu sinto pena das pessoas que têm dons e não usam. Por que você vai ser questionado? Se eu fosse dançarino. Se eu fosse dançarino, meu plano seria dançar até meus ossos não conseguirem mais se mexer. É verdade, mas você vê que as pessoas parecem se formar e deixar de lado seus dons. Não existe isso de se formar e deixar seu dom para trás. Existe como desviar dele, mas não formar sair. Você não se forma e deixa seu domingo. Você se desvia. Você escorrega para fora. Você ainda está aí. Agora, um dos principais temperos é o tempero do apóstolo. E na semana passada eu disse para vocês assistirem Raumble. Quantos assistiram? Vocês viram? O apóstolo é diferente dos pastores. Incrível. Então é lindo. Como você chama isso? O belo presente do apóstolo. Agora você também tem o tempero. O próximo grande tempero é o profeta. E é sobre isso que vou falar hoje. Amém. Efésios capítulo 2, versículo, que é o 19. Agora, pois,
Vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O próprio Jesus Cristo é a principal pedra angular. Amém. Agora, é realmente importante que você passe a respeitar profundamente o ministério de um profeta e a sua obra. Sabe, todo e qualquer termo, todo nome ou título religioso acaba sendo abusado e mal utilizado depois de um certo tempo. Então, você vê pessoas sendo chamadas por coisas que elas realmente não são. Até mesmo aqueles que são de verdade não gostam de ser chamados pelo que realmente são. Profeta é um bom e claro exemplo disso. Pessoas que não são profetas são chamadas de profetas. E pastor também é outro exemplo. Pessoas que não são pastores ou cristãos são chamadas assim. Você está ouvindo? Agora, o profeta e o apóstolo são os grandes. Eles são maiores que os outros, mestres, evangelistas e pastores. Eles são grandes porque o alicerce, toda igreja tem um fundamento feito desses dois caras, apóstolos e profetas. Os apóstolos. Vêm os profetas. Agora, o profeta, o termo profeta, o tempero de ser profeta foi tão usado em excesso. Até acho que por alguns dos escritores da Bíblia, às vezes, não sei, em diferentes momentos parece significar algo um pouco diferente. Mas talvez seja tudo verdade. Porque um profeta é provavelmente o representante mais abrangente de Deus que você pode ter. Você vê? Sim, é como um termo médico. Há tantas coisas, sabe, tantas pessoas que são chamadas de doutoras. Economistas que não são da medicina estão se autodenominando médicos. Você se pergunta se eles têm inveja do médico. Eles não são engenheiros, são todos médicos, mas todos são doutores. Você ainda está realmente aqui agora? Eu quero que você deseje isso, porque a Bíblia diz: cobicem os melhores dons. Amém. Se você não pudesse ter isso, eu não estaria falando com você sobre isso. Não faz sentido. 1 Gênesis, capítulo 20, versículo 6. Deus disse a ele em um sonho: sim, eu sei que você fez isso na mais completa e verdadeira integridade do seu coração, e por isso eu te impedi de pecar contra mim. Pois eu também te impedi de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Ou Deus disse que eu impedi você de dormir com ela. É aqui que você aprende o poder de Deus sobre a fornicação, que é preciso o poder de Deus para ser liberto da fornicação. Além dos seus esforços, Deus ajudou a Files. Ele nunca dormiu com Sara, mesmo ela estando em sua casa. Você escapará de todo o mal em nome de Jesus.
Versículo 7. Agora, pois, restitui a mulher a este homem, porque ele é profeta. Ande, ele orará por ti e viverás. Profeta Abraão. E se não a restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Isso mostra que a fornicação pode levar à morte. Então Abimeleque se levantou de madrugada. Muitos de nós não obedecemos rapidamente aos nossos sonhos. Às vezes, seguir o que seu sonho diz pode salvar sua vida. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou os seus servos e contou-lhes todas estas coisas aos ouvidos. E os homens ficaram muito assustados. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: O que foi que você nos fez? Em que te ofendi? E você trouxe sobre mim e sobre o meu reino um grande pecado, e você fez comigo coisas que não deveriam ser feitas. E Abraão respondeu, dizendo: Porque pensei, certamente o temor de Deus não está presente neste lugar, e eles, sem dúvida, me matarão por causa da minha própria mulher. Agora, isso mostra que nem todas as pessoas têm fé. Às vezes você conversa com as pessoas e percebe que elas não temem a Deus. Então, você pode ser um homem de Deus. Quem diz que você é um homem de Deus? E daí? Você é um homem de Deus. E você ouve eles falando desse jeito. Você está me entendendo? Agora, preste muita atenção e repare bem. Ele é um profeta e ele vai orar por você. Essa é uma das principais e mais importantes bênçãos de um profeta. Ele orará por ti viverás, especialmente porque ele é um verdadeiro profeta de Deus, com poder e autoridade divinos. Ele orará por ti e viverás, porque ele é profeta. Então, quando Deus lhe dá um profeta, a oração fervorosa dele por você pode, de fato, fazer com que você verdadeiramente viva. Ele orará por ti. Tu viverás, porque ele é um profeta. Tudo bem. Então honre seu profeta. Ele disse que a razão pela qual não ia dizer quem eu sou era porque pensava que você não teme a Deus. Você vê pessoas que não temem a Deus, não é profeta. Profeta, e daí? Você não tem nenhum temor de Deus. Apresente-se para pessoas que não temem a Deus. Elas só vão te menosprezar. Sim, eu já fui menosprezado por pessoas que não temiam a Deus porque o temor de Deus não estava nelas. Sim, outra coisa iria ensinar a elas o temor de Deus. Agora, é você quem deve reconhecer o profeta ou o profeta quem deve reconhecer você? Essa é uma pergunta importante. Quem se beneficia quando você reconhece o profeta? E eu vou te mostrar. Quando Jesus veio a esta terra, lembre-se da pergunta que ele fez: quem os homens dizem que eu sou? Ou quem sou eu? Tudo bem. Se você colocar aquela escritura, Mateus 16, ele disse: o que os homens dizem que eu sou? Eu sou. Eles disseram: você é Elias. Então ele disse a Pedro: essa é a sua resposta.
Ó, e vocês? Quem dizem que eu sou agora? Então ele respondeu: Você é o Cristo, ou eu te reconheço como isso? E agora, o que vai acontecer depois? O próximo versículo é promoção e bênção. Assim que você reconhece, o profeta quer que você reconheça. Mas a próxima coisa depois de você reconhecer um profeta é você. Ele diz abençoado, que a primeira coisa foi abençoar. Aí as bênçãos vêm. E veja, muitas pessoas nesta igreja não se beneficiaram da unção. Quando eu falo de unção, não estou falando da presença. Você se lembra, eu comecei dizendo que isso não é a presença de Deus, mas a unção de profeta sobre a minha vida. Não porque eu não era, mas porque eles não reconheceram, então não se beneficiaram. Assim que você reconhece, este é Jesus, ele diz: você é abençoado. Então, em segundo lugar, você é promovido. Você, na semana passada, você era um discípulo comum. Mas a partir de hoje, com base no seu reconhecimento e na sua honra, reconhecendo que eu sou em relação a você, mesmo que não seja em relação a mais ninguém, agora você é promovido a ser uma rocha e o cabeça de toda a igreja para sempre. Sim. Então, Abraão não estava tão disposto a se apresentar. Ele era um profeta, ele vinha tendo visões, Deus vinha falando com ele, Deus até o havia enviado, mas ele não queria, porque o temor de Deus não estava nas pessoas. Às vezes, é preciso que certas coisas aconteçam para que elas amadureçam e passem a ter o temor de Deus. E quando isso acontece, então percebem: uau, este é um profeta. E quando você faz isso, não é o profeta quem se beneficia. O profeta não precisa de você. Você é quem precisa do profeta. Quando Deus envia alguém, é você quem precisa. Ele enviou você. Jesus não pôde fazer nada, porque eles não acreditavam em Jesus. A Bíblia diz em Marcos 6 que ele se admirou da incredulidade deles. No começo do ano, a Conferência dos Bispos Carismáticos deu uma profecia e havia 4 coisas. Uma delas era sobre uma AR Rubi específica. Veja, eu posso apresentar uma fila de pessoas, viúvas e crianças. Eu posso trazê-las aqui na sua frente. Pessoas cujos maridos foram assassinados na frente delas. Sim, por Amy Roberts em Gana. Mas veja, as pessoas não respeitam. E é por isso que as pessoas têm um grande medo. Um grande medo, como o medo que tem de uma cobra. Porque se as pessoas suspeitarem que é uma cobra, já era. Eles vão atacar. As pessoas não respeitam. Onde não há temor de Deus, pessoas falam de certo jeito. O profeta não se apresentar. Mas se você temer, verá 4 coisas. 1, 2, 3, 4. Se eles não fizerem, você vai ver, o caso vai se multiplicar. Então, o que estou dizendo é que o seu respeito e temor por um profeta e pela unção. O que você quer dizer com um profeta? É quando Deus te envia.
em dois mundos. Alguns acreditam, outros não acreditam. E aqueles que acreditam, acreditam em graus. Então, quando Moisés estava indo, eu sei que o povo vai acreditar em mim. Eles não vão acreditar em mim. Ele teve uma longa discussão. Eles não vão acreditar em mim. Eles não acreditam nisso. Eles não vão acreditar em mim. Eles não vão. Eles vão acreditar desse jeito porque você não pode prever como as pessoas vão reagir. Eles podem até te matar quando você se apresenta. Você viu como desafiaram Moisés depois de ele tê-los levado ao Mar Vermelho. Eles o desafiaram até ele morrer. Foi um desafio que fez com que ele cometesse um erro no seu ministério. Irmãos, ele vai orar por vocês. Então eu quero que vocês acreditem. Sabe, hoje de manhã, quando eu estava vindo para a igreja, eu queria pregar a palavra, mas eu queria orar pelas pessoas mais do que queria pregar. Sim, é por causa da unção profética deles. Mesmo estando vindo para pregar, eu queria abençoar as crianças e o povo mais do que queria pregar. Sim, a palavra que ecoava no meu coração era o cálice da bênção. O cálice da bênção. Sim. Não. Qualquer pessoa que seja um. Você pode perguntar a qualquer membro do Greater Love. Qualquer pessoa que seja um pouco maior. Não é fácil prosperar. Não é fácil prosperar. Pode acreditar em mim. E é preciso a bênção do Senhor, entende? Então agora eu realmente quero que as pessoas sejam abençoadas e quero a bênção do Senhor na vida delas. E eu quero que você faça mais coisas que tragam bênçãos. Qualquer coisa que libere uma bênção. Faça mais, faça mais, faça mais. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Aleluia! Ele vai orar por você porque ele é um profeta. Aleluia! Você ainda está aí. Então seguimos com o tempero profético. O livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 1 da Bíblia Sagrada. E o Senhor disse a Moisés: Vê, eu te fiz como um Deus poderoso e soberano para o Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta fiel e eloquente e dedicado. Eu te fiz como Deus, e Arão será, para você, Moisés, o seu profeta. Um profeta de Moisés. Agora, talvez esta seja uma das revelações mais simples e também mais fáceis de compreender sobre o que realmente é um profeta. Veja bem, quando ele disse que ele será o seu profeta, o seu verdadeiro profeta. Eu te fiz como Deus. Disse, veja, preste atenção, você é Deus e seu irmão mais velho. Porque não é pela idade. Esqueça isso. Nunca pense em idade quando se trata de coisas espirituais. Não é sobre idade ou quem chegou primeiro, mas quem foi escolhido. Não faça isso. Eu farei de Arão seu profeta. Então é como se fosse seu assessor de imprensa, porta-voz, representante. Então, um profeta é um representante de Deus para você. Então,
Sempre que Arão falava com Faraó, ele estava dizendo o que Moisés estava dizendo. Deus fez de Moisés um Deus. Então, quando Arão fala isso como uma piada com o Deus que ele enviaria moscas. E toda vez que ele cometeu um erro com os pneus de chuva do Arões, eu te conto mais. Pragas, moscas, sapos, seu negócio. Saudação. Tudo foi pintado de branco. Veja, as pessoas muitas vezes não prosperam porque não temem quando o profeta ou o porta-voz do dono da mentira mente. Salve a morte e a vida está falando. Você tem que acreditar. Você sabe. Um dia havia um pastor e ele estava em uma grande dificuldade, uma dificuldade muito grande. Mas a dificuldade era tanta que não consegui falar com ele diretamente. E eu não queria. Decidi, mas queria ajudá-lo. Chamei um dos meus pastores e disse: vou fazer todas essas coisas por essa pessoa. Tinha uma longa lista de coisas que faria. Isso envolvia muito dinheiro e muitos arranjos. E eu o enviei. Eu disse: nunca mencione meu nome. Diga a ele que ele deve ir. Eu disse a ele para onde deveria ir e que preparei algo para ele lá. Então enviei meu profeta e disse a ele. Ele disse o quê? Eu disse: vá aqui e ali. Você vai encontrar o que for. Ele não acreditou. Sim, ele não acreditou. É assim mesmo. Ele não acreditou na pessoa. Anos depois, eu o encontrei. Eu disse: você se lembra quando um pastor foi até você? Eu estava por trás. Eu fui quem financiou. Sim, mas não. Você não acreditou. Então, quando você rejeita o profeta, você está trazendo para si muitos problemas. E quando Jesus Cristo foi morto e crucificado pelo povo que ele amava, 70 anos depois, toda Jerusalém onde ele foi morto. Sabe, quando a gente vai para Jerusalém, você vai ver, você vai estar lá. Acredite nisso. Sempre acredite nisso. Hoje eu conheci uma senhora. Eu perguntei para ela, sabe, onde você está ficando? E ela me mostrou a casa dela. E eu disse, mas eu não sabia que você tinha uma casa. E ela disse, mas todo dia você fala que é abençoado. Você vem dizendo que é abençoado desde 1992, quando eu te conheci. Por que eu não teria uma casa lá? Então eu digo, você vai estar em Jerusalém com certeza. Você vai estar lá em nome de Jesus. Agora, naquela pequena e antiga cidadezinha geográfica, Jesus foi crucificado. Mas por crucificar o profeta, nunca houve uma cidade que sofreu tanto. Até hoje, inclusive. Sim, dizem que o sangue corria em Jerusalém, que o sangue corria como um rio em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Desde o ano 70 depois de Cristo, não havia ninguém morando lá. E quando você vai lá, quando a gente vai para Jerusalém, você vê os diferentes templos. Como quando você está no Portão do Leão, vai mais adiante até o Portão Dourado. Quando estamos no Portão Dourado, vê o Monte das Oliveiras. Vê diferentes igrejas construídas no Monte das Oliveiras, de onde Jesus disse, vós Jerusalém. Eles construíram uma igreja lá. Por que você não ouviu? Quando foi o tempo da sua visitação, onde Jesus ficou, subiu ao céu. Em todo lugar eles construíram uma igreja ali. Mas essas igrejas são de séculos diferentes. Pessoas diferentes estiveram lá. Sabe,
Uma cidade foi pisada por todos os grupos que você pode imaginar: britânicos, palestinos, bizantinos, romanos, franceses. Todo mundo esteve lá como dono. Em 1947, tentaram. Conseguiram uma posição em Jerusalém. Dizem que lá você vê metade judeus e metade palestinos. Não brinque, quando ele estava em professor. Professor, ó, Jerusalém Jous, sabe, eu vim trabalhar entre vocês. Vim para falar palavras maravilhosas. Você não gostaria de ter nada a ver com o que eu disse. Você me fez de bobo. Eu disse, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres. Abençoado seja você em vez de mim. Você me pegou e me crucificou. Bobagem. Eu nu diante de mim. Levaram casa queia, espancaram, trancaram, juntaram criminosos, ladrões, assaltantes armados. Pegaram, levaram cima, pregaram. Agora você tem que tomar cuidado. As pessoas não sabem quando o profeta falando jeito. É uma das suias que Jesus realizou? Você entende suia? Se não entender, pergunte na igreja o que é um sulia. Saiba quando eles passam a bola pela sua perna é suia. Uma das suias que Jesus realizou foi nascer em um estábulo. Sim. No dia 14 de maio deste ano, eu estava em uma cidade chamada Chocre, em Moçambique, e fizemos uma cruzada em um lugar onde eles estavam criando animais. Foi assim que eu vi algumas pessoas que trouxeram bolos, sabe? Eu não sei quem eram, mas trouxeram bolo dizendo que era meu aniversário. Eu disse, como é que vocês trazem um bolo aqui? O lugar estava com um cheiro forte, vacas, cabras, todo tipo de animal. O lugar cheirava mal. Cortei o bolo e eles estavam no escuro. Sim. Então eu disse, sem problema, mas depois eu pensei sobre isso, que comemorei meu aniversário no mesmo ambiente de manjedoura. Esse foi o ambiente em que Jesus nasceu, ambiente de manjedoura mesmo. Você não esperaria que uma pessoa importante comemorasse o aniversário ou até mesmo nascesse, na verdade, para eles, nesse tipo de lugar. Num lugar assim, é uma surpresa poderosa e Satanás nunca esperaria algo desse tipo. Sim. Então, enquanto Jesus pregava, abençoou os mansos. Havia um certo homem, ele tinha 2 filhos, pregando. Quando o mais novo deles disse ao pai, Pai, me dá a parte dos bens que me cabe. Nós seguimos para mim. Eles estavam olhando para ele. Os fariseus estavam. E havia um certo homem rico. Ele se vestia de púrpura e linho fino. Havia um certo mendigo chamado BL. Ele estava pregando. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Eles estavam olhando para ele. Que tipo de pregação é essa? Eles olham para a multidão como se a multidão fosse abrir a boca. As pessoas simples ficaram impressionadas. Os fariseus ficaram irritados. Eles estavam com inveja. Nunca tinham visto congregações envolvidas e atentas a ouvir. Chegaram a dizer a alguém que nunca tinham visto isso antes. Então ele não é certo homem. Certo homem fez um casamento. Olá, havia 10 virgens que estavam indo para o casamento. 5 eram prudentes e 5. Que tipo de pregação é essa? Um certo homem estava indo para Jericó e foi pego por ladrões. Depois veio um fariseu. Depois disso veio um levita. Então veio um samaritano, que pegou o homem, derramou óleo e vinho sobre ele, levou para a hospedaria e disse, cuide dele. Quando eu voltar, pagarei o restante. Que tipo de pregação é essa? Homem estúpido, você é Jesus. E daí?
prendam-no. Cuidado com o profeta. Você sabe, a mulher que tinha cometido adultério. Não estou tentando incentivar a fornicação, mas quero dizer que os pecados da carne não devem te desanimar tanto assim. Veja, essa mulher era uma mulher estranha. Basicamente, 5 maridos e você não imagina o número de namorados e namoradas. Ela disse a Jesus, quando Jesus falou, você tem. Percebo que você é um profeta. Senhora, Não profeta. então, o tempero profético é algo especial, mas provavelmente é o mais perigoso. É o mais perigoso. Então, toda vez que alguém é profeta, tenha um pouco de cuidado. É como um pai. Nem todo mundo é pai, nem todo homem de Deus, nem mesmo profetas. Alguns são pais, outros não são pais, mas são profetas. Tome cuidado com eles porque você corre o risco de ter problemas sérios. Arão avisou o faraó, por favor, deixe meu povo ir. Não deixe ir. Que tipo de homem é esse? E o próprio Moisés não estava falando. Ele disse, veja Êxodo 7:1, eu te fiz um Deus. Moscas, rãs. Essa é a batalha dos deuses. Mágica. Então estou dizendo isso para você saber se relacionar com um profeta. Por favor, antes de eu te mostrar outro lado da história, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Sim, Deuteronômio, no capítulo 13 e o versículo 1. Agora, por favor, preste bastante atenção. É um texto muito importante para o nosso estudo de hoje. Se surgir entre vocês um profeta, ou uma alternativa a um profeta é um sonhador de sonhos, que se manifesta de forma clara. Cuidado com aqueles que sonham. Agora, quando você tem muitos sonhos, isso não é bom. Seu sonho não deve ser grande demais. Em uma multidão de sonhos está a sua vaidade. Então, quando você vê alguém, tipo, muitos todos os dias. Não, não é isso. Quantos sonhos José teve? Quantos sonhos? Quantas profecias as pessoas têm? Voltando para Deuteronômio. É só um versículo que eu quero que você veja, mas repare nisso, ele te dá um sinal ou uma maravilha. Versículo 2. E o sinal, a maravilha. Sobre ele te falou, seguir outros deuses que você não conheceu, servi-los. Versículo 3. Você não deve dar ouvidos às palavras desse profeta. Então, você vê que quando Deus ensinou as pessoas sobre profetas, a primeira coisa que ele ensinou foi o cuidado com os falsos profetas. Às vezes, as pessoas nem pregam sobre profetas, pois só falam do alerta contra falsos profetas. Sim. Versículo 3. Todo aquele que sonha com o Senhor teu Deus te prova para ver se amas o Senhor de todo o teu coração. Versículo 4. Andareis após o Senhor, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz e apegar-vos-eis a Deus. Um profeta não é Deus, mas é um representante de Deus. Versículo 5. Observe. Agora, esse profeta ou esse sonhador de sonhos será certamente morto,
porque ele falou para afastar vocês do verdadeiro Deus. Veja, as pessoas que afastam você de Deus, Deus ou fazem você se voltar para si mesmas, de acordo com esta escritura, devem ser mortas porque ele falou para afastar você do seu Deus. Então, uma das coisas que você pode saber quando um profeta é um verdadeiro profeta é que ele está te voltando para Deus. Ele está te direcionando para Deus. Use isso como um teste decisivo. Estudantes de arte talvez não entendam. Teste decisivo é algo que usamos para determinar acidez e alcalinidade. Por favor, estudantes de arte, vocês que ficarão ricos, estarão nos bancos com muito dinheiro, enquanto os estudantes de ciências terão sofrido por anos. Agora, Deuteronômio, capítulo 13, versículo 5, diz: não deixe ninguém te afastar de Deus. Então eu quero que vocês me julguem por esse teste. Eu estou fazendo você se aproximar de Deus ou até mesmo de mim, ou estou te afastando de Deus? É assim que você tem que avaliar. Sim, é uma forma poderosa de testar. Você pode testar se eu sou o profeta, um bom profeta ou não. Sim, não, não. Eu estou te mostrando. Não, não, não. Eu não estou aqui. Eu não preciso de fãs. Eu não preciso de fãs. Sim. Esse é o melhor jeito que você pode usar para saber. Se alguém é um profeta de Deus, ele está te aproximando de Deus ou está te levando para o dinheiro, para si mesmo, para outra coisa? Sim. Um profeta não é alguém que é como um mágico tentando fazer truques para conseguir coisas e para... Um dia eu estava em um voo e conversava com alguém que supostamente era um homem muito rico, um indivíduo de grande sucesso. E o que eles estão dizendo? Não, nunca é possível saber se alguém é realmente rico ou não. Então você sabe quanto ele deve. Teste. Estudante. Você não entende o Litmus depois da igreja. Pesquise no Google. Ok. Todos os estudantes de arte ouvem. E eu estava falando com ele sobre algo. Acho que era sobre órfãos ou algo que cuidávamos. Então ele começou a falar. Ele estava me repreendendo. Ele disse: olha o que você está me pedindo, olha o que você está me pedindo. Você está me falando sobre órfãos. E eu fiquei pensando, o que ele vai dizer? Aí ele disse, pegou o celular, falou, olha aqui, e me mostrou. Disse, um profeta. Eu conheci um profeta. Ele me deu uma palavra e disse, compre para mim um Toyota, sei lá qual, e um carro 4x4. Quer dizer, ele me mostrou. Eu li, compre para mim um, sei lá o que, e um desse aqui, e você vai receber esse milagre até tal data. Ele entregou para ele e disse, você está falando sobre órfãos. Acho que ele estava tentando dizer que eu era genuíno. Você sabe como é. Quando as pessoas te veem, elas tentam dizer que você é verdadeiro. É, mas ele mostrou,
ele cumpriu a palavra dele. Ele disse várias coisas e manteve sua palavra, diferentemente da maioria das pessoas. Mas o que eu realmente quero dizer é que você tem alguém que está apenas tentando fazer um pouco de mágica e ganhar algo de você. E ele está te levando para perto de Deus, ou para longe de Deus, ou para si mesmo, ou para o dinheiro, ou para você não sabe o que ele é. Veja um profeta que vai te afastar do seu Deus. Ele será morto. Números 22. Terminaremos com um verdadeiro profeta aqui. Números 22. Então os filhos de Israel partiram e acamparam nas vastas e extensas planícies de Moabe. Estou mostrando uma coisa muito importante e significativa a vocês, os espiões proféticos, que são essenciais para a compreensão. E eu vou guiar você, deixar você orar por isso a vida toda. Balaque, filho de Zipo, viu tudo que Israel tinha feito aos amorreus e ficou com medo. Versículo 3. Balaque ficou ainda mais perturbado e disse aos anciãos de Midian: Esse povo vai nos devorar. No versículo 4, como o boi lambe a grama do campo. Agora, Balaque era o rei dos Moabitas. Você sabe, tenho certeza que você sempre ouve a palavra Balaque. E Balaão, Balaque com um quilmé para o rei. Ele era o rei de Moabe. Ele disse: essas pessoas vão nos enganar. Ele enviou mensageiros a Balaão, junto ao rio, para chamá-lo, dizendo: há um povo que sai do Egito, defronte de mim. Versículo 6. Venha agora e peço-te que amaldiçoes este povo, porque é poderoso demais para mim. Talvez eu consiga prevalecer para que possamos derrotá-los. Amém. E os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian partiram com as recompensas da adivinação em suas mãos, e foram até Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque, o rei de Moabe. E ele disse a eles: tudo bem, fiquem aqui. Veja, pessoas que gostam de dinheiro sempre são tentadas com dinheiro. Sempre vai ser uma tentação, pois mesmo quando você está no ministério, é preciso ser curado de um certo amor pelo dinheiro. Passe uma noite aqui. Se fosse outra pessoa, teria dito: quando você me vê, acha que pode me encantar com esses presentes que trouxe? Que eu envie leões para te devorar neste momento. Vá embora e que eu nunca mais veja o seu rosto. Mas um profeta que gosta de dinheiro diz: tem um lugar para dormir. Deixe-me pensar sobre isso e orar sobre isso. Uau! E Deus veio a Balaão. Versículo 9. Não o Deus diabo. Sabe, Balaão foi apresentado como falso profeta por excelência. Falso profeta por excelência significa estudantes de ciências. Vocês não entendem essa palavra quintessencial. Vocês sabem pelo dicionário. Porque aqueles de vocês que fizeram ciência, vocês entendem todo o inglês, como o exemplo clássico ou clássico. Modelo, modelo, falso profeta. Ok. Balaão, Deus veio a Balaão, o rei de Moabe, e eu falarei com eles. Se você os amaldiçoar,
Versículo 12. E Deus disse a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque são abençoados. Uau! Versículo 13. Então Balaão se levantou pela manhã e disse à princesa de Balaque: vai para a tua terra, porque o Senhor não me deixou ir contigo. Ele diz que não sou eu, ele é o Senhor. Estou pronto para ir. Você sabe como é. Você conhece o velho. Você sabe que isso é desleal. Deslealdade. Você conhece o nosso homem. Você sabe que o nosso homem é assim. Ela não foi. Então Charlie e as princesas de Moabe se levantaram, foram até Balaque e disseram: Balaão se recusa a vir conosco. E Balaque enviou novamente princesas, cada vez mais honradas, tipo ministros de alta patente, ministro da agricultura, grande ministro da defesa, ministro do interior, ministro das estradas e rodovias. Eles estavam todos prontos e foram até Balaão e disseram a Balaque: venha, não deixe nada acontecer. Eu te promoverei com grande honra e farei tudo o que me disseres. Venha e amaldiçoe essas pessoas. Versículo 18. Agora, é por isso que Balaão é uma personalidade confusa, porque ele realmente faz distinção entre o bem e o mal, o que é algo que acontece com muitos profetas. Você vê diferentes espíritos operando em muitos profetas ao mesmo tempo. É por isso que vemos na televisão profetas discutindo entre si sobre quem vai ganhar a eleição. No Ghana, as pessoas dão dinheiro para os profetas para... Eu não sei se é para profetizar, abençoar, amaldiçoar ou prever, e eles também recebem para profetizar, amaldiçoar e abençoar. Mas ele disse: se Balaque me desse casa cheia de prata e ouro, eu não poderia ir além da palavra do Senhor. De qualquer forma, fique aqui esta noite. Ele fala o certo e faz o errado. Deus veio a Balaão à noite e disse: homens vierem chamar, levante-se e vá. Mas a palavra que eu disser, essa farás. Balaão levantou, selou sua jumenta e foi. A ira de Deus acendeu porque ele foi. Anjo do Senhor pôs no caminho adversário contra ele. Ele estava montado na jumenta e seus 2 servos ele. Agora, você precisa ter cuidado com a vontade permissiva de Deus. Quando Deus diz, ok, vai, tudo bem, faça o que você quiser. Você precisa ter cuidado quando seu pai diz, tudo bem, faça o que você quiser fazer. Ou quando ele já não tem mais nenhum comentário sobre nada. Sabe, pessoalmente, eu não acredito em brigas ou discussões. Meu nível mais alto de conflito com você é simplesmente não falar mais nada sobre nada. É isso. Eu cheguei ao topo. Estou no auge. Esse é o meu limite. Não tenho mais nada a dizer sobre isso. Aí eu cheguei ao meu auge. Eu só vou ficar com você. Eu não gosto. Não, não. Então Deus disse: vai, vai, vai. Mas ele não estava feliz com ele. Então,
quando ele estava indo, você sabe, ele deu visões a um burro. Sabe, chega um ponto crucial na vida em que você se torna verdadeiramente estúpido e um completo idiota tem que te repreender de forma contundente. Então a Bíblia diz que ele viu o jumento e desviou-se do caminho. Tudo bem. Ele viu desenhado o anjo parado, o jumento fugiu. Balaão, ferido pelo anjo, no muro das vinhas, quando a jumenta. Um burro em Manom nos lembra disso. Bom, sim. Sim, sabe, cada animal que você vê no campus tem um mistério em volta dele. O que esse animal está fazendo aqui? Tínhamos um camelo, mas algumas pessoas nos avisaram que os camelôs são muito perigosos. Podem morder você e assim por diante. Então tivemos que mandá-lo para o zoológico. É por isso. Mas estava lá para mostrar que é difícil para um homem rico ir para o céu. Versículo 25. Quando eles viram o anjo, a jumenta bateu o pé de Balaão, e ele a chicoteou. Pei. 26. E o anjo do Senhor foi mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para virar à esquerda nem para a direita. Ah, agora você vê, Pepper, quando eles viram o anjo do pensamento, ela caiu. Veja, quando um cavalo não quer ir, ele tem que ser um cavalo muito esperto. A gente tinha um cavalo assim chamado Lúcifer no acampamento Bema, sabe? E quando ele não queria ir, ele se jogava no chão enquanto você estava montado. Você caía no chão e ele rolava. Sim. Pouca gente conseguia montar aquele cavalo. Sim. Versículo 28. E o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse à boca da jumenta começou a falar. Milagres aconteciam ali. Em vez de dizer como os ases falam, o asno começou a falar. Disseram-lhe que tenho servido você todos esses anos? O que eu fiz? Pedi para falar inglês. Que um ESC nunca fale inglês com você. O que foi que eu fiz para você me bater 3 vezes? Versículo 29. E Balaão disse ao jumento, por que você zombou de mim? Se eu tivesse uma espada na mão, eu teria te matado. E o jumento respondeu a Balaão, não sou eu o seu jumento? Sou eu. Não sou eu o seu jumento sobre o qual você tem montado? Desde que eu existo até hoje, alguma vez já agi assim? E o Balance começou a falar com o burro. Ele disse, não, 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 por favor. E o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo. Veja, este é um profeta. Ele é o presente, Charlie. O presente. Sim. Mesmo quando ele não estava vendo o seu. O presente foi a unção que caiu sobre sua jumenta. O jumento estava sob a unção para ver os anjos de volta. Vamos ver. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor em pé. E ele se curvou com o rosto em terra e caiu com o rosto no chão. Incrível, não é incrível? Então aqui você vê um profeta muito, muito preciso. Ele ouve Deus. Ele vê coisas que outros não veem, e é preciso que os olhos sejam abertos. Você está aí agora?
Números 24, versículo 1. E eu vou dizer só uma coisa e vou deixar você orar sobre isso pelo resto da sua vida. Balaão não era só um falso profeta, mas também um profeta verdadeiro. Era um profeta, mas fez coisas ruins, ou uma pessoa ruim que fez coisas boas, dependendo de como você vê. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, ele não foi, como antes, buscar encantamentos, mas voltou o rosto para o deserto. E Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado em suas tendas, segundo as suas tribos. O Espírito de Deus veio sobre ele, versículo 3. Então ele começou a falar sobre si mesmo. Versículo 3. Ele proferiu a sua parábola e disse: Balaão, filho de Beor, disse. E disse o homem de olhos abertos. Eles apresentam suas verdadeiras credenciais. Um homem de olhos abertos, ou seja, um profeta. E no versículo 4, ele disse: aquele que ouve as palavras de Deus, que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em transe, mas tendo os olhos abertos. Que você seja chamado de um dos que tem os olhos abertos. Amém. Que você seja chamado de um dos que tem os olhos abertos. O que Jesus disse aos fariseus? Líderes cegos. Cego. Líderes cegos. Cego. Você não consegue ver? Não. É Mateus 15 ou 16. Vocês, líderes cegos. Então a cegueira é o oposto. Eles são cegos. Líderes. Líderes cegos. Líderes cegos é um dos poucos lugares na Bíblia que usa a palavra líderes. Seu líder é cego. Você não pode ver. Quando Kwame Nkrumah estava no poder, ele não tinha conhecimento dos problemas que estavam acontecendo em Gana. Então, uma das coisas que ele fez quando doou dinheiro para a Guiné foi que esse homem não tinha consciência das dificuldades que o país enfrenta. Para ele doar também quantos milhões de dólares para rins ou para a Malásia ou Coreia, um desses lugares. E ele estava muito confiante, então fez uma viagem para Hanoi. Ele não estava alheio ao que realmente acontecia, como a maioria deles. Você pode ver o pessoal do NDC. Eles ficaram tão chocados por perder o poder. Eles ficaram chocados, não conseguiam enxergar. E as pessoas ficaram igualmente surpresas quando saíram do poder há 8 anos. A cegueira pode ser vista agora quando se trata do ministério. As pessoas não conseguem enxergar a palavra. Sabe, quando prego sobre lealdade, muitos pastores em Gana zombam de mim. Todos eles estão admitindo isso. Eles admitiram em diferentes momentos o que eu pude ver. E eu notei que pessoas que pregavam sobre dinheiro, vencendo. Sim. Sim, e plantação de igrejas. Há muitos plantadores de igrejas. E posso mencionar pelo menos 3 ministérios que mudaram. A mudança de dinheiro. Precisamos de igrejas plantando igrejas. Sim, incrível. Veja a cegueira, mesmo no ministério, é uma coisa muito séria. Líderes cegos. E Balaão se apresentou como homem cujos olhos estão abertos, e os olhos deles estão abertos de maneiras diferentes.
Agora, falamos, as pessoas olham para o palco e veem pessoas paradas. Isso aconteceu comigo diversas vezes. Para mim, eu não os veria. Uma vez eu estava em um acampamento e havia uma mulher sentada ali na frente. Ela estava apenas chorando. Então depois eu perguntei, por que você está chorando? Ela disse, você está vendo as cadeiras no palco? Ela disse, Jesus estava sentado na cadeira me observando. Eu estava indo de um lado para o outro. Ele estava me observando. Eu estava indo. Ela só chorava. Ela só observava. Existem pessoas cujos olhos estão abertos de um jeito que o resto de nós não tem, ou Deus não decidiu abrir nossos olhos assim. Elas simplesmente veem. Elas veem coisas. É outra forma de ver. Há muitas definições. A palavra ver no dicionário tem várias páginas. O que significa ver? Isso significa muito. Sim. Para ver, às vezes, ver significa saber. Às vezes, ver significa entender. Entendo. Eu sei que vejo. Aquele cujos olhos estão abertos, mas seus olhos estão abertos. Mas talvez o mais dramático foi uma senhora que me ligou. Sabe, eu nunca fui a uma igreja, exceto uma vez em que o pastor me chamou e me repreendeu. Ele e sua esposa juntos. E eles ficaram bravos com a minha pregação. Sim, eles ficaram bravos com a minha pregação. Mas acho que foi no dia seguinte. Era o dia seguinte. Sim, quem estava comigo? Eu preguei sobre cura, milagres, seja lá o que for. Não sei sobre o que preguei, mas houve uma sessão de milagres. Uma senhora idosa. Tinha entre 70 e poucos ou 80 anos. Depois de terminarmos o pastor, montamos uma barraca. Ela disse, venha aqui. Você vem. Quando uma senhora idosa te chama assim, você tem que ir. Então, quando ela me chamou, ela disse, sente-se. Você não estava comigo quando me sentei com ela ou você estava lá? Você a viu me chamando. Você não estava com ela. Você ouviu? Você estava comigo. Oh, certo? Sim. O que ela disse? Vir. Ela disse que seus olhos estão abertos para ver e que ela vê o reino espiritual da mesma forma que vê coisas físicas. Sim, então ela disse, eu me lembro, Clair, porque eu estava sentada aqui e você estava sentada ao lado dela, senhora de cabelos grisalhos. Ben, senhora branca, foi o... ok, eu ia dizer que a igreja não era uma igreja branca. Ok. Ela disse, quando você prega, Jesus caminha com você. Quando você ora, Jesus anda com você. O bispo, com sua disposição inocente, disse, eu não sabia. Ela disse, é verdade. Ele disse que é muito raro. É muito raro. Eu não sabia que você estava aí. Eu não sabia que você estava aí. Sim, há pessoas. E ela me contou. Ela disse, eu vejo. Ela vê como se fosse físico, tridimensional, algo que se segura. Não é como se você fechasse os olhos e visse alguma coisa. Ela disse, eu vejo misturado com as 3 dimensões. Ela realmente tentou me explicar o tipo de visões que ela tem. É como se você estivesse ali, vendo outra pessoa em 3 dimensões. Sério. Não, sim. E ela disse que quando você estava pregando, Jesus estava andando atrás de você, para cima e para baixo. E ela me disse que é uma coisa muito rara porque ela vê muita coisa e disse que é muito raro.
Talvez Deus a tenha enviado para dizer aquelas palavras no dia anterior à minha repreensão terrível, não para me encorajar. Ruim para hoje. Veja a alguns de vocês. Deus vai lhe dar esse presente, e quando é com você, quando está em você, é isso. Sim, quando depende de você, depende de você. Agora, cuidado com as pessoas que veem algo a cada 2 segundos. Sabe, vamos lá, você tem que levar isso a sério. Quantas visões Paulo teve? A própria transfiguração de Jesus. Foi isso. E talvez a tentação. Sim. Nem mesmo Peter era bem-vindo quando Mary M. Sedalene estava lá. Então aqueles que reivindicam cada momento. Ei, venha. Eu vejo isso, você vem atenção, compare com o padrão da Bíblia. Eu adoro Kenneth Hagin, sabe? Ele diria isso. Tive 8 visões desde 1952. Jesus me apareceu de 1950 a 1958. Depois disso, a última visão me disse que não apareceria mais assim para mim. Ele disse para ele, não vou voltar. Você tem que confiar em mim como todo mundo. Foi isso. E ele morreu em 2003, 2006. De 1958 até 2006 ele morreu. Sem visões, um grande profeta mesmo. É o maior profeta que eu conheço de mim mesmo. As pessoas que eu sigo são as maiores. Nunca ouvi falar, vi isso. O mais próximo seria outro profeta, Kenny. Ele estava na época de Jesus. Jesus caminhou pela congregação. Todo mundo viu. E ele subiu ao palco. Todo mundo viu. Sim. Andou pela congregação, chegou ao palco e impôs as mãos. Então desapareceu no palco. Fantástico. Também é chamado de Kenny. Não, o que eu quis dizer é que isso foi alguma coisa. Sim. Seu ministério é bom. Seu ministério é bom. Seu ministério é bom. Agora, 1 ou 2 visões são tudo o que você precisa. A vida inteira muda por 1 ou 2 visões. Você acredita? Você acredita? Sim. Sabe, quando compartilhei meu testemunho, você pode ensinar. Me carrega minhas visões. Eu escrevi um livro, não vou publicá-lo. Eu escrevi um livro. Já está publicado no meu. Tenho ele no meu quarto. As visões que mudaram minha vida. Sim, foram 10 visões importantes. Mudou minha vida. Eu acredito em visões. Eu acredito em visões. Mas ali existem níveis mais altos. Para Jesus entrar no seu quarto? Não, posso levá-lo. Descrever isso? Eu ouvi essa história e fico tentando imaginar onde ele estava deitado. Ele disse que pegou uma cadeira, sentou do meu lado esquerdo e puxou uma cadeira. Ele disse que eu poderia tê-lo tocado e que meu cabelo arrepiou por causa dele. Vim falar com você sobre ontem, algo que aconteceu na igreja. Jesus está aqui. Eu disse, Jesus está aqui e seus olhos estão declarados abertos. A partir de hoje, você nunca mais será chamado de líder cego. Nunca. Nunca. Todos os guerreiros de oração sempre oram pelos seus olhos. Senhor, unge meus olhos. Me dê visões, me dê sonhos. Ele disse que se o Senhor levantasse um profeta ou um sonhador de sonhos entre vocês, vocês desfrutariam de sonhos e visões sobrenaturais de diferentes tipos.
Você está passando de visões bidimensionais para visões tridimensionais. Agora, antes de encerrar, quero dizer algo. Uma das coisas que eu percebi, e a melhor comparação que posso fazer é com o dom musical. Se você não tem, você não tem. Você sabe, alguém como o bispo tem esse domingo. Se, digamos, Ida quiser cantar qualquer coisa ou Danny Boy, esse tipo de pessoa, eles têm esse dom para qualquer coisa. Eles podem sentar atrás do piano e tocar. Nunca ouviram antes, nunca praticaram. Eles simplesmente tocam e tem 8 teclas e também 5 notas pretas. Eles simplesmente fluem. Simplesmente. Eles têm isso. O ouvido é algo especial. É isso que o André K. ou o Cross tinham. Ida canta bem por ter talento. Para cantar bem, ouça bem. Pessoas que não ouvem bem não cantam bem. É como se fosse surdo e úmido. Você precisa ouvir para falar. Sem audição, aqueles que não conseguem falar geralmente não conseguem ouvir. Eles não conseguem ouvir. É por isso que não conseguem falar. É tudo uso silencioso. Peça ao Senhor para ajudar aqueles que não conseguem ouvir. Jesus. É assim com o pecado. Se você pode ver que está lá. Não está lá e Deus está dando isso a você. Levante as mãos. A partir de hoje, ore pelo espírito de revelação e pelo espírito de olhos abertos para que, por meio do seu dom profético, muitas libertações sejam ministradas ao povo de Deus em todos os tempos. Obrigado, Jesus, pela unção do Espírito Santo. Receba agora, receba agora, receba agora. Graças a Deus agora, todos. Graças a Deus agora. Graças a Deus agora. Graças a Deus agora. Graças a Deus. Xambuzana, Sentedeu Macabar, Malabas, Mandola, Barmalaba, Bazandalabanda. Sim. Aleluia. Aleluia. Agora, eu estava lhe contando algo que não terminei. O que eu estava dizendo é que quando vejo pessoas com esses dons musicais, mas não os usam, vejo o paralelo no profético. Há pessoas que têm dons fantásticos para serem vistos. Sabe, há uma razão pela qual Deus escolhe as pessoas para ver, como Maria Madalena. Ele não escolheu nem mesmo Pedro, mas essas pessoas não o usam. Muitas pessoas não o fazem. Um dia, o Senhor estava me encorajando. Ele disse, talvez você não tenha me visto da maneira como algumas pessoas dizem ter me visto. Mas veja o que eu fiz através de você. Muitas das pessoas que dizem ter visto você o fizeram mais tarde. Abençoado seja Ele. E Ele me deu a escritura que eu não tinha visto. Mas eles ainda acreditam que a partir de hoje, qualquer que seja o dom que você tenha, deixe fluir. Deixe fluir. Deixe que isso flua em sua vida. No poderoso nome de Jesus. Pai, obrigado, Emélia, por profetas. Eu os envio desta sala, Senhor, profetas, videntes, visionários. Olha, a cegueira não é mais encontrada em suas vidas, mas a bênção do Senhor está sobre seus olhos. E eles serão apresentados como homens e mulheres cujos olhos estão abertos. Em nome de Jesus, obrigado.
Agora, Senhor, ao sairmos deste lugar, vamos com a Tua presença, mas também com a unção do profeta. Poder para ser profeta, para servir a Deus com alegria e felicidade. Muito obrigado. Em nome poderoso de Jesus, dê glória ao Senhor. Obrigado a todos. Podem se sentar na presença do Senhor. Vocês verão visões. Vocês verão coisas, pois seus olhos agora estão abertos. Vocês começam a vê-los caminhando. Caminhando nos becos escuros do mundo espiritual. Os animais, as criaturas, os cachorros, os gatos, as camas espirituais e serpentes, dragões, os cavalos espirituais que carregam a morte e a vida. Pois seus olhos agora estão abertos. Você verá anjos, anjos poderosos trazendo libertação, trazendo ajuda, trazendo provisão. Você verá o poderoso Espírito Santo se movendo. E você o reconhecerá enquanto ele caminha no meio de vocês. Você verá Jesus sentado no trono, caminhando no meio de vocês, assim como ele prometeu. Seus dias de olhar para telas pretas escuras, vazio escuro sem nada para ver, acabaram. Você é declarado profeta do Senhor pelo dom que opera em você. Sonhos são liberados, anjos são liberados, visões são liberadas. Sinais e maravilhas são liberados pelo poderoso Espírito do Senhor. Receba o tempero profético. Receba o tempero profético. Receba a torre profética e junte-se aos profetas da lei, os representantes de Jeová. Tudo que você tem faltado, tudo que foi impedido por causa da cegueira e da incapacidade de ver, perceber, conhecer, entender e observar, receba uma cura e uma restauração para a sua vida. Pelo nome de Jesus e em nome de Jesus Cristo, o Salvador, eu vejo um óleo vindo do céu. Óleo misturado com tempero está tocando sua testa agora. Está tocando sua testa agora. Está tocando sua testa agora. Receba esse tempero de óleo em nome de Jesus. Agora, através do seu ministério, você não andará mais em cegueira. Maluama, seus olhos estão abertos. Você enxergará além. Como Jesus, você não julgará segundo o que vê em seus olhos terrenos ou o que ouve em seus ouvidos terrenos. Orara. Mas você verá formigas, mosquitos espirituais, vírus e bactérias espirituais, envenenamentos espirituais, influências demoníacas, camas de demônios, abutres demoníacos, camas de albatroz demoníacas que pairam sobre a vida das pessoas, fantasmas e espectros que vagam pela terra, desconectados e desconectados, espíritos que vagam pelos cemitérios, vagando por toda parte, espírito do medo, espíritos dos mortos, espírito
do submundo, espíritos familiares e demônios limpos, criaturas voadoras, dragões, você os verá e os repreenderá, você os verá e os confrontará, você os verá e os vencerá, pelo nome de Jesus e pelos poderes proféticos liberados em sua vida. Seja o que for que represente o espírito de uma vaca, seja o que for que represente um cavalo, seja o que for que represente um leão, forte, ousado e devastador em sua vida. Eu amaldiçoo isso hoje, em nome de Jesus. Seus olhos estão abertos agora. Seus olhos estão abertos agora. Maola Kabir Malambo Kaela Manandibar. Tudo que está na sua casa, tudo que está na sua área, tudo que está se movendo na sua moradia e que não deveria estar lá, pelos olhos abertos do profeta e pelo nome de Jesus, eu expulso isso da sua casa e da sua vida. Em nome de Jesus, seus olhos são declarados abertos. Tudo que está vindo em sua direção, tudo que está se aproximando de você devagar, mas com certeza, eu declaro bloqueado hoje. Em nome de Jesus, pelo poder do Altíssimo, isso não pode mais avançar. Em nome de Jesus, você está declarado coberto pelas penas de Jeová, pelo poder do Espírito Santo e pelo poder do Deus Altíssimo. Você está liberto das armadilhas da morte, da desolação e das trevas. Em nome de Jesus, tudo que é aéreo, aquático, que se move na terra, espíritos de antílope, espírito rápido e espírito lento, receba palavras divinas de conhecimento e discernimento de espíritos para identificar e destruir todos os avanços contra a sua alma, contra a sua vida, contra seu ministério, contra seu trabalho. Em nome de Jesus, tudo que representa um fantasma, um espectro, um homem morto, uma mulher morta, uma pessoa morta que voltou à vida para te atormentar, para te assediar sobre uma cadeira e um assento, eu amaldiçoo agora. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno sua completa libertação e a fuga imediata dos poderes malignos do submundo e do mundo das trevas. Em nome de Jesus, pelo poder e pela força poderosa da profecia divina, você está agora declarado como um guerreiro vitorioso. Você está declarado um guerreiro de olhos abertos, um guerreiro de ouvidos atentos, um guerreiro com visão e maravilhas, um guerreiro com sonhos e visões, um guerreiro com olhos que enxergam, um guerreiro com olhos que enxergam, pelos poderes e pela força profética do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Espíritos dos mares e oceanos, espíritos de Mami, Vata e sereias, espíritos de Leviatã, dragões do mar com 7 cabeças e 10 cabeças. Eu corto as cabeças. Em nome de Jesus. Tudo que está te perseguindo com mais de uma cabeça, eu ordeno que a cabeça seja removida agora. E o profeta disse, e eu vi uma besta surgindo do mar. Tudo o que se levantou do mar e te mirou. Em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Eu cancelo todo o plano de longo prazo, todo o plano de curto prazo que está vindo contra você. Em nome de Jesus. Não, não. Eu disse 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 não. Não, não.
Eu bloqueio isso agora. Em nome de Jesus, eu bloqueio o avanço da morte. Eu bloqueio o avanço da maldição. Eu bloqueio o avanço do diabo. Eu bloqueio o avanço do dragão. Eu bloqueio o avanço das camas. As criaturas voadoras contra a sua vida. Em nome de Jesus. Qualquer homem montado a cavalo, vindo em sua direção com uma lança, com uma espada, da aldeia, do sertão, do mar, de terras distantes, vindo atrás da sua vida. Eu derrubo o cavalo e o cavaleiro, em nome de Jesus. Interceptamos todo míssil balístico vindo contra você, em nome de Jesus. Agora eu vejo um buraco profundo que estava escuro para você. Mas pelo poder do Altíssimo que te cobre esta noite, eu ordeno que o buraco seja preenchido, em nome de Jesus, com os corpos mortos dos seus inimigos. Em nome de Jesus, você é abençoado. E o que é abençoado não pode mais ser amaldiçoado. Você é abençoado. Receba a bênção de Jeová, bênçãos do Pai, dos céus, do profundo, do seio e do ventre. Você não vai faltar nada nesta vida pela bênção de Jeová sobre sua vida, em nome de Jesus. Você viverá e não morrerá. Você viverá e não morrerá. Seus olhos estão abertos. Não há encantamento contra Jacó. Não há feitiço, não há encantamento, não há libação, não há magia, não há maldição, não há palavra, não há ideia falada, nenhuma opinião que prosperará contra você a partir de hoje. Em nome de Jesus Cristo, receba. Em nome de Jesus, toda imaginação e opinião contrária que se formam contra você para te resistir, para resistir ao seu avanço nesta vida e ministério, eu os lancei em nome de Jesus. Receba uma autoestrada e uma passagem livre. Receba uma passagem segura com um enviado de anjos, segurança divina e celestial para cada jornada. Derramará. Receba o poder de Deus e a graça de Deus sobre sua vida. Você nunca mais passará necessidade e nunca mais sentirá falta de nada nesta vida. Em nome do poderoso Jesus, dê graças a Deus. Solte suas mãos. Todas as formas de escassez, todas as formas de escassez na sua vida, escassez de leite, escassez de pão, escassez de água, escassez de dinheiro, escassez de gasolina, escassez de qualquer tipo. Levante sua mão e agradeça, porque tudo que foi declarado escasso agora se tornou abundante para você. Em nome de Jesus Cristo, cheia de escassez. Você está curado. Em nome de Jesus, você está liberto. Em nome de Jesus, aleluia. Agradeçam ao Senhor, todos vocês.
Agradeça ao Senhor. Você pode voltar para o seu lugar. Gênesis 27. Agora, portanto, devolva a esposa ao homem, pois ele é profeta. E ele orará por ti, e tu viverás. Ele orará por ti, e tu viverás. Eu creio que essa profecia se cumpre hoje. Pelas orações, bênçãos, intercessões e intervenções. Sua vida vale a pena ser vivida. Você verá coisas boas e dias melhores. Em nome de Jesus. Amém. Levante as mãos e agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Obrigado. Aleluia. Obrigado pela tua bênção, tua palavra, teu Espírito. Recebemos. Em nome de Jesus.